Caro desembargador Estevão Lucchesi, em nome de quem eu cumprimento a todas as desembargadoras, desembargadores presentes desse Tribunal de Justiça. Quero, em nome também do querido amigo desembargador Sebastião, cumprimentar a Justiça do Trabalho e demais órgãos que nos prestigiam nessa noite tão importante, tão especial. Mas, sobretudo, eu quero cumprimentar aos nossos amigos e amigas que aqui vieram, estão todos aqui presentes, para celebrar junto conosco, nesse ambiente do tribunal tão importante, celebrarmos essa proximidade do Natal, não como uma festa apenas, mas na essência do Natal, na essência da vida, na essência da mensagem de Jesus. Jesus, na atualidade, nos convida à seguinte reflexão: qualquer pessoa em pleno juízo busca a felicidade, busca tomar as melhores decisões. Em pleno juízo, ninguém quer se envolver em conflitos, ninguém quer se indispor, ninguém quer tomar as piores decisões, ninguém quer errar. A menos que a pessoa esteja adoecida espiritualmente, psiquicamente, a nossa busca é sempre por acertar. E para quem quer acertar, a figura de Jesus é um marco. Para os cristãos, Jesus é o auge do símbolo religioso. Para nós, que fomos iluminados com o conhecimento, com o esclarecimento e com a consolação da doutrina espírita, Jesus é mais que um símbolo religioso. Jesus é modelo e guia, modelo de decisão, guia de conduta, guia de equilíbrio espiritual, equilíbrio psíquico. E é exatamente esse enfoque que eu gostaria de convidar a todos presentes aqui, encarnados e desencarnados, que a gente possa relembrar. Relembrar. E eu uso a palavra relembrar porque me vem agora à mente aqueles últimos momentos do Cristo entre nós, quando ele simplesmente se dirige aos apóstolos e diz assim: eu gostaria, eu anseio muito comer essa Páscoa com vocês. E reúne os discípulos para celebrar. Ali, como de costume, ele serve a todos, esclarece, orienta, e no final conclui: fazei isso em minha memória. A memória do ensinamento de Jesus, a memória da conduta de Jesus, a memória das decisões que ele tomou, precisa ser resgatada. Muitos hoje se apropriam do nome de Jesus, se apropriam do Novo Testamento, e não há aqui nenhuma crítica, nenhuma censura, não cabe nessa reflexão da noite qualquer tipo de julgamento, mas muitos se apropriam sem se comprometerem com a essência. Não se apropriam da figura de Jesus para utilizá-la ao seu bel prazer, ou para justificar condutas, decisões e práticas que Jesus jamais aprovaria. Então eu começo pescando algumas passagens do Novo Testamento que podem nos ajudar a lembrar. E a primeira delas é a passagem em que uma mulher flagrada em adultério
é levada, só ela, o adúltero ficou, né? Só foi ela, levada. Porque a lei religiosa e civil, é importante dizer isso, né? Na época de Jesus, a lei religiosa era a lei civil e a lei penal. Essas leis se confundiam numa só. E ela é levada porque, segundo a lei religiosa, criminal e civil da época, ela deveria ser apedrejada. Apedrejada. Então, é interessante notar a postura de Jesus. O primeiro exemplo para todos nós. Trazem para Jesus algo polêmico, as pessoas estão à flor da pele, com as emoções em chamas, com muita vontade de condenar, com muita vontade de julgar, mas Jesus está sereno. Ele simplesmente se curva, diz o evangelista que ele escreve com o dedo no chão, ele não permite que o tumulto das situações penetre dentro do seu coração. Então, essa é a primeira lição. Todos nós enfrentaremos grandes obstáculos. Todos nós enfrentaremos grandes dificuldades. Todos nós enfrentaremos momentos de turbulência. Mas é importante que a turbulência fique fora. Porque se a turbulência abre as portas da nossa alma, se a turbulência toma conta do nosso ser, não há mais distinção entre nós e a situação que nós estamos vivendo. Tudo se mistura, o tumulto se torna generalizado e nós perdemos a nossa capacidade de raciocinar, de sentir e de escolher o melhor, aquilo que vai contribuir para o nosso progresso espiritual e para a nossa felicidade. Então Jesus se mantém sereno. E ele novamente é provocado, e agora provocado na sua autoridade de mestre espiritual, porque na segunda provocação eles dizem assim, ora, a lei mosaica manda apedrejar, e você? Então, nesse momento, Jesus se posiciona. Eu acho isso muito importante. Não há falta de posicionamento em Jesus. Só não há posicionamento desequilibrado. Esse é o grande ponto. Ninguém precisa se desequilibrar para se posicionar, para decidir, para escolher, para intervir. Então ele faz a sua intervenção com a mesma serenidade e de forma muito inteligente, porque foi o único título que ele aceitou. Vós me chamais de mestre e dizeis bem, porque eu o sou. Então age como um mestre e diz assim, bom, então vocês estão querendo apedrejar. Então vamos começar pelos puros. Quem tiver sem nenhum erro, que atire a primeira pedra. É uma reflexão importante, né? Porque qual de nós nunca perdeu a paciência? Qual de nós nunca disse algo e depois se arrependeu? Qual de nós nunca tomou uma decisão errada? Qual de nós nunca se excedeu? Qual de nós nunca errou na área afetiva? Qual de nós nunca errou? Então, nesse momento, e claro, tocados pela autoridade moral de Jesus, todos se retiram. Todos se retiram. Então, nessa primeira intervenção de Jesus, há um posicionamento inteligente, muito firme e muito direto, sem perder a serenidade.
sem perder a serenidade. Então sobra apenas a mulher. E há uma coisa interessante na interação de Jesus com as pessoas, porque Jesus faz perguntas retóricas. Jesus faz perguntas óbvias. Se você lê na superfície. Ele pergunta para ela assim: onde estão os teus acusadores? Mas não ficou claro, todo mundo saiu. Que pergunta é essa? Só ficou ele e a mulher. Parece uma pergunta sem sentido. Né? Mas onde estão nossos verdadeiros acusadores? É uma pergunta interessante. Porque a nossa intimidade, o centro da nossa alma, diria Teresa de Ávila, é uma fortaleza. Ninguém pode acessar o núcleo da sua alma, a menos que você abra as portas. Só tem um jeito de entrar. Se você permitir. Né? E aqui há um momento importante, porque na expectativa daquela mulher, o julgador agora é o Cristo. Onde estão os teus acusadores? Ela poderia responder: diante de mim. Os outros foram embora, agora tem tu, Jesus. E ele fala: eu também não a julgo. E essa é uma diferença. Por quê? E nós não estamos falando aqui de julgar no sentido jurídico, porque as pessoas confundem um pouco. Nós, magistradas e magistrados, não julgamos pessoas, nós julgamos só processos. A gente nunca julgou nenhuma pessoa. Alguns podem até acreditar, mas nós não julgamos pessoas. A gente julga só o processo. É só o processo. Não pessoas. Então Jesus diz a ela: eu também não a julgo. Porque a tarefa do Cristo não é julgar. A tarefa dele é salvar. Eu acho que esse verbo foi deturpado ao longo da história do cristianismo. Ao longo da história do cristianismo, nós confundimos salvação com ir para o paraíso. E alguns até compraram lote no paraíso, né? Na época da Idade Média. Mas não é esse o conceito de salvação. O conceito de salvação é: você está afogando e alguém te ajuda, você foi salvo. Você sofreu um infarto e alguém te atende, você foi salvo. Você está passando uma crise e alguém tem uma palavra de sabedoria, você foi salvo. Você está passando por uma situação difícil e alguém que já passou por aquela situação compartilha com você, você foi salvo. Então, salvar é curar, salvar é corrigir, salvar é orientar, salvar é acolher, salvar é redirecionar. Então, naquele momento, Jesus dá a tônica do Evangelho e a tônica da sua presença, da sua conduta, da sua qualidade de guia e modelo. Ele veio para curar, orientar, corrigir, sem julgar ou condenar. Aqui há uma coisa importante. Eu acho importante isso. E é por isso que Jesus é chamado de um médico das almas. Porque uma médica, um médico que recebe um paciente num quadro grave, não vai perder tempo julgando o paciente, porque o que ele quer é extirpar a doença. Essa é a lógica. A lógica é de cura, é de ajuda, é de terapêutica. Não de condenação do paciente.
Então você não espera, no momento que você adentra num hospital com um infarto, que o médico vá fazer uma palestra de meia hora condenando seus hábitos. Porque ele está ali para afastar a doença, não condenar o doente. Depois que ele fizer a intervenção e salvar, aí sim, depois que ele salvar, aí ele vai orientar. Ó, nós vamos ter que rever sua dieta. Você vai ter que incorporar atividade física na sua rotina. Seu estresse. Você tem que parar de falar tudo que você pensa. Sai do grupo do WhatsApp da família por 6 meses. Não discuta certos assuntos. Né? Parece engraçado, mas a minha mulher teve uma arritmia e o cardiologista passou essa receita para ela. Sabe? Aí viu um tanto de coisa, eu falei assim, mas isso aqui é de cardiologista? Né? E foi isso que Jesus passou para a mulher adulta. Olha, vai, não peques mais. Está uma síntese. Corrija, reveja, mude hábitos, mude pensamentos, muda a sua mentalidade, muda seu estado emocional, redireciona a sua vida. Eu não estou interessado em te condenar, eu estou interessado em te salvar. Em te levar para um caminho onde você tenha mais serenidade, mais felicidade, mais alinhamento, mais espiritualidade, mais religiosidade, para que você seja uma pessoa melhor, para que você viva melhor, para que você conviva melhor e para que você possa agir melhor. Esse é o ponto. Há outras falas de Jesus que são muito interessantes. Muito interessantes. E eu vou trazer uma aqui, porque o tema é Jesus na atualidade. Então nós temos que falar. Chegam para Jesus e trazem uma pergunta para ele de direito tributário. É lícito pagar tributo? É uma pergunta de direito tributário. É um tributo. Nós estamos falando ali de moeda, de dinheiro, de pagamento de tributo. A Roma. E é claro que essa pergunta tem vários desdobramentos. Israel estava sob o domínio romano, tinha que pagar tributo. Mas, o que essa pergunta nos alcança hoje? Porque a grande pergunta ali é: se eu adoto Cristo como guia e modelo, eu estou isento de viver no mundo? Não. Não está. Então ele responde: é sobre tributo? Não. Quem que lançou aí? Quem que está cobrando o tributo? Quem que está na moeda? Olharam a moedinha, viraram o outro lado da moeda. A moeda sempre tem um outro lado. Toda moeda tem um outro lado. Cuidado, você está olhando só para um lado da moeda. Então, quando viraram a moeda, viram que tinha César. Ele falou, então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque o fato de você cultivar espiritualidade e religiosidade, isso não te exime de viver na sociedade segundo as regras da sociedade do seu tempo. Aliás, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um repositório de Allan Kardec de comentários do Evangelho. O codificador comentou. Né? Ele não escreveu outro evangelho, não. Às vezes as pessoas têm essa dúvida. Né? Pô, mas ele escreveu um outro evangelho? Não, gente, Kardec não é evangelista, ele é comentarista. Então ele comentou o evangelho, inclusive com algumas mensagens, com orientações,
E tem uma lá que é muito interessante, o homem no mundo, o ser humano no mundo. Né? E o Espírito diz assim, você tem que viver de acordo com o seu tempo. Porque se fosse para você viver espiritualidade pura, você não estava aqui, você estava lá. Se você veio para cá, tem lições, habilidades, talentos que você precisa adquirir aqui. Por exemplo, o talento de andar agora, no trânsito de BH, em vésperas de festa, de forma serena, sem se envolver em atritos verbais e físicos. Desafio que você não teria se estivesse na colônia nosso lar, não é? Você não teria esse desafio. Então, há desafios que somente a encarnação pode nos proporcionar. Há desafios que somente a encarnação pode nos proporcionar. Os espíritos chamam isso de vicissitudes da vida corporal. Vicissitudes da vida corporal. Você tem que estar aqui no mundo para estar sujeito a esse tipo de vicissitude, de aborrecimento, de dificuldade, de obstáculo. Mas é para isso que a gente veio. Então não dá para confundir, não dá para fugir, não dá para adotar uma espiritualidade, uma religiosidade que seja fuga do mundo, porque o Cristo nunca fez isso. E vou trazer uma outra passagem que aborda isso. Em Jerusalém, na época de Jesus, nós tínhamos 3 grandes festas, e na época do Cristo havia uma lei, é uma lei mosaica, né, que era seguida à risca. Os judeus precisavam, eles tinham que ir a Jerusalém, né? É uma lei judaica na época que existia o templo. Eles tinham que ir a Jerusalém 3 vezes por ano. Páscoa, Pentecostes e tendas, festa das tendas. E estava se aproximando a festa das tendas. Jesus sai da Galiléia para Jerusalém, 150 quilômetros a pé. É uma caminhada saudável, né? Você fazer de 15 em 15 dias. Sai da Galiléia para Jerusalém. Mas passa por Nazaré e antes de chegar em Nazaré, sobe o Monte Tabor. Só 150 quilômetros, vamos escalar uma montanha, né? Escala o Monte Tabor e aí aparecem para ele Moisés e Elias. E ele transfigura. Lembra disso? E aí Simão Pedro diz assim, Senhor, só quer que a gente arme a tenda aqui? Porque era a festa das tendas. Como é que era a festa das tendas? A festa das tendas é uma memória do tempo em que o povo de Israel foi peregrino no deserto. Então, o que você tinha que fazer nas festas das tendas, na época de Jesus? Durante 7 dias, você arma uma barraca no quintal ou na laje, e a família inteira tem que viver numa tenda por 7 dias. Olha que beleza. Sabe o que é isso? Ensaio para desencarnar. É um ensaio de desapego. Porque a gente vai vivendo, vai acumulando um tanto de coisa, e vai achando que precisa de tanta coisa, você precisa de tanta coisa, até você viver 7 dias numa tenda. Você fala, realmente, eu acho que eu não, tem umas coisas assim que eu não preciso mesmo, não. Essa era a ideia da festa. Então, estavam ali alguns apóstolos, Jesus transfigurado, brilhando como um sol, e eles falam, Jesus, Jerusalém agora, população de 100 mil habitantes, na época das festas subia para 1 milhão. Está tudo tumultuado, tudo cheio, vamos armar a tenda aqui, a gente fica na boa, tudo tranquilo. Jesus fala, não. Não. Eu vou para Jerusalém. Mas, Senhor, está um tumulto lá. Sim, Jesus nunca fugiu das pessoas, nunca fugiu dos problemas, nunca fugiu das dificuldades, nunca fugiu da vida como ela é. Então ele foi para Jerusalém.
E lá ele conviveu e conversou. E participou de toda a dificuldade que é estar em Jerusalém durante uma grande festa, como era na época. Participou da dificuldade, toda ela. Essa é uma lição para a gente. Uma espiritualidade e uma religiosidade que seja atuante. É por isso que um dos grandes pilares da Abrame é trazer o ambiente de espiritualidade para o nosso ambiente de trabalho. Porque nós poderíamos ter marcado em outro lugar. Num salão, num outro auditório, fora. Por que aqui? Porque aqui é o local de solução de conflito, aqui é o local dos atritos, aqui é o local da luta, aqui é o local da dificuldade, aqui é o local do trabalho, dos desafios, dos percalços, dos obstáculos. Então, essa reflexão, esse momento de espiritualidade, a gente traz para cá. E não o contrário. A gente não foge dos obstáculos em busca de uma espiritualidade, de uma religiosidade de cristal. De uma espiritualidade, de uma religiosidade artificial, que representa mais fuga, é mais uma fuga do que uma conexão. Com o Cristo, não. Com o Cristo você conecta em meio ao seu dever. Então, enquanto você cumpre o seu dever, enquanto você trabalha, enquanto você atende os seus, enquanto você está em meio à família, com todas as dificuldades, em meio a todas as lutas, você traz conexão e traz transcendência, religiosidade e espiritualidade. Isso é importante. Por isso que é desafiador Jesus. Por isso que é desafiador. Outro ponto. Sempre que eu lia as curas de Jesus, duas coisas me impressionavam. Primeiro, por que Jesus curou tanto? Um negócio. Curou leproso, cego, tudo. Jesus estava sempre curando. E quando eu entrei em contato com essas curas à luz da doutrina espírita, foi ontem, né? Eu estava ainda na adolescência. E adolescente. E eu lembro de uma vez chegando para uma grande figura do espiritismo aqui em Belo Horizonte, Honório Abreu, e falei para ele assim: Honório, esse pessoal todo que foi curado, não morreu todo mundo? Morreu. Então Lázaro foi ressuscitado, depois ele não morreu? Morreu. Então o que adiantou isso? O que adiantou isso? Ele fez a seguinte pergunta: é porque você está lendo apenas a cura corporal. Você está achando que as curas são curas do corpo. Você não penetrou na essência. E aí? É claro que eu não compreendi, né? Não compreendi com a profundidade que eu deveria compreender. Muitas décadas e muitas lutas foram me ensinando, né? Então hoje a gente chega para alguém, por exemplo, da família, né? E às vezes é alguém próximo da sua família. Pessoas que têm a mão mirrada. Não tem gente assim? Às vezes é a gente mesmo, né? O que é uma pessoa que tem a mão mirrada? Tem uma dificuldade de oferecer algo, de contribuir, né? Aquela pessoa que gosta só de receber. Quando ela tem que dar uma contribuição, ela tem dificuldade. Não tem isso. A pessoa que tem muita dificuldade de cooperar, muita dificuldade de agir, é a mão mirrada. Cego é o que mais temos hoje. Cego é o que nós mais temos. A solução está diante da pessoa, mas ela não quer ver.
ou não quer aceitar. E caminha numa profunda cegueira que traz muito sofrimento e conflito para a pessoa, mas ela não enxerga. Então, com o tempo, eu fui compreendendo que essa história de Jesus, médico das almas, é muito mais sutil do que a gente imagina. Porque os adoecimentos da alma são muito mais graves do que os adoecimentos do corpo. Muito mais graves. Muito mais graves. Eles causam muito mais prejuízo, muito mais dor, muito mais sofrimento. E pior, os adoecimentos da alma costumam nos causar resgates. Porque a gente se compromete espiritualmente. Toma decisões que geram prejuízos, que depois nós teremos que reparar, se não nessa, em outra vida. Então, essa ação de cura do Cristo na alma, por exemplo, quando Jesus diz assim, tende bom ânimo. Será que é só um conselho? Eu diria que é um remédio. Eu diria que é um remédio. Se nós caminharmos hoje sem bom ânimo, eu pessoalmente estou convencido de que você vai trilhar o caminho do adoecimento. Talvez uma depressão, talvez um quadro de ansiedade, ou um quadro de exaustão. Exaustão psíquica. Você fica exaurido. Então, o bom ânimo é curativo, não um bom ânimo infantil. Não um bom ânimo infantil. Eu tenho um amigo muito brincalhão, é um médico, mastologista. Ele e a esposa. A gente estava num momento assim, passando por uma turbulência, não propriamente problemas ou dificuldades, mas um momento turbulento, assim, muitas expectativas, muitas ansiedades e tudo. E aí liguei para ele, falou assim, ei, meu amigo, como é que tá? Eu falei, olha, tá tenso, né? Estou esperando isso, tem que definir aquilo. Nossa, tá uma turbulência. Ele falou assim, nossa, o mar agitado, né? Relâmpagos. Eu falei, exatamente. Ele falou, você nem se atreva a acordar Jesus. Fez uma referência a uma passagem em que os apóstolos estão no lago do Tiberíades, chamado Mar da Galileia, e vem uma tempestade. E Jesus está dormindo no barco, tranquilão. Dormindo. Porque o que é dificuldade para você, para Jesus não faz nem cócega. O que é desafio para você, para ele, é problema do primário, assim, do jardim da infância. Então, você está desesperado, ele está dormindo. Dormindo no sentido metafórico de não se preocupe. Mas então, o que os donos do barco, apóstolos de Jesus, resolveram fazer? Acordar Jesus. Ah, mas Jesus acordou, deu uma bronca. Falou, homens de pouca fé. Acalmou o vento, acalmou a tempestade. Quer dizer, e aí eu ri muito, porque ele falou assim, você nem se atreva a acordar Jesus, você vai tomar uma bronca. E foi dito e feito. Tudo se acalmou e eu não acordei o mestre. Não acordei. Fiquei na minha esperando, falei, deixa acontecer. Tudo vai se resolver. Por quê? O que essa passagem nos ensina? E eu acho que ela é muito atual. Ela é muito atual.
Depois que passa, porque é difícil perceber isso enquanto você está passando, mas depois que passa, você vê que a tempestade não era assim um grande problema. O maior problema, sabe qual era? Como você ia reagir a ela. Tenho pensado muito sobre isso. E veja, eu não estou querendo dizer que você não tem tempestade gigantesca. Tem tempestade, você tem que acordar Jesus, tá bom? Pode acordar sem medo. Tem tempestade, você tem que ajoelhar e falar: Jesus, você vem aqui agora, me ajuda. Mas são raras. Grande parte das turbulências, dos obstáculos, dos conflitos, eles vêm numa intensidade, e se você mantém a serenidade, aquilo vai perdendo a força e se acalma. Então, qual era a grande dificuldade? Qual seria a sua reação? Porque dependendo da sua reação, o quadro se tornaria mais grave. Ora, quem é casado sabe o que eu estou falando. Sabe o que eu estou falando. Vem aquelas situações, fica calado ou calada. Espera um pouco. Porque a sua reação pode ser 10 vezes mais grave do que o que está acontecendo. A decisão que você toma, a palavra que você expressa, a atitude que você manifesta, a ação que você executa pode ser muito mais prejudicial do que a circunstância que está te envolvendo. Esse é um ponto importante. Então, a proposta do Cristo é, até um ditado, né? Ora e labora. Ora e labora. Oração e trabalho. Oração e ação. Porque oração é conexão, é alinhamento, é confiar, é saber que as coisas demandam tempo, que tudo se encaixa, é preciso serenidade, mas sem parar de agir. Sem interromper a nossa marcha de trabalho, de dever, a nossa cota de contribuição, a nossa cota de colaboração, o nosso espírito de caridade. Esse é um ponto importante. Passar por essa tempestade. Outra questão. Nós que compreendemos a imortalidade da alma, a evolução espiritual, que temos esse tipo de esclarecimento, nós temos certeza que a vinda do Cristo aqui foi um presente de Deus que nos brindou com uma referência. Com uma referência. Qual a referência? Muitas vezes você está vivendo uma situação, você fala assim, como eu vou agir? Que decisão que eu tomo agora? O que eu faço? O que eu vou falar? Então você se volta para a referência. O problema é que a gente, na maioria das vezes, se dirige ao Cristo como apenas um símbolo religioso. Então ele se torna um ícone histórico religioso. Ele é o Jesus que morreu na cruz há 2000 anos. Não, gente. Não, vamos. Não. Primeiro que o evangelho não acabou na cruz, né? O evangelho terminou no domingo, Jesus vivo, aparecendo para Madalena, falando, Madalena, eu estou vivo. Vivo, esquece isso. E foi lá nos discípulos, nos apóstolos estavam reunidos.
todo mundo choramingando, falando, morreu, a cruz crucificou, acabou tudo. Ele entra, a paz seja convosco. Falou, gente, fique em paz. Passou. Estou aqui. E continuou. E continuou conversando e aparecendo, até que ele apareceu para 500. E conversou e orientou 500. E caminhou com 2 no caminho de Emaús. Fez um tanto de coisa depois da cruz. Aí que o evangelho termina. Então, quando a gente tem essa compreensão, não tem problema. Tem o Cristo como um símbolo de religiosidade, está tudo certo, mas não pode ficar só nisso. Ele é, antes de tudo, referência. 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 Referência especialmente de convivência e referência no trato com os outros. Especialmente isso. Como agir, como falar, como interagir, como reagir. E o fato é que nós podemos fazer piadas com os ensinos de Jesus. Por exemplo, há um ensino de Jesus muito incompreendido no Sermão do Monte, porque Jesus falava por parábolas, Jesus falava por metáforas, por símbolos, mas a maioria lê ao pé da letra. Então ele diz assim, se alguém te bater na face, dá a outra. Aí o que a gente faz? Interpreta literalmente. Ah, então alguém me deu um tapa no rosto, eu vou virar agora. Fala, bate no outro, para completar, né? Ficar um parzinho, né? Só que é uma parábola, isso é uma metáfora. O que ele está dizendo? O que Jesus está dizendo? Se alguém te mostra a face da violência, dê a outra para ele. Mostra a face da paz. Se alguém chega com uma fala agressiva, chega com uma fala compassiva. Se alguém chega com um comportamento de maldade, mostra um comportamento de bondade, essa é a outra face. Esse é o outro lado. Que é difícil de mostrar. Porque, geralmente, o comportamento dos outros nos controla. Já perceberam? Você está em paz. Chega alguém agitado, te agita. Então, que paz é essa? Você é tranquilo, você fala com calma, até que alguém te ofenda. Aí ele controla seu comportamento, porque te ofendendo, ele faz você se tornar um ofensor. Então, até quando? Até quando nós vamos dar aos outros o poder sobre nós? Até quando eu vou permitir que o desequilíbrio do outro seja um gatilho para o meu desequilíbrio? Até quando a minha conduta vai depender do que o outro me provoca? Até quando? Que autonomia é essa? Que autonomia é essa? Eu lembro de uma figura aqui, do Movimento Espírita de Belo Horizonte, que deu nome ao grupo, que foi o primeiro grupo que eu comecei a frequentar, o Grupo Espírita Loreto Flores, lá no Santa Inês. O Loreto Flores, um homem simples, e naquela época de muito preconceito, desnecessário, porque nós cristãos, independente da corrente, deveríamos nos ajudar, deveríamos dar as mãos para pacificar o mundo, para levar o bem, e não para ficar guerreando. Né? Então ele saiu na campanha do quilo, saía com um saquinho nas costas, pedindo 1 quilo de alimento não perecível para doar para os pobres. Né? Então ele bate numa casa de uma senhora muito religiosa, muito cristã. Abriu a porta e fez o que Jesus faria. Né? Ela, muito cristã, olhou para o Loreto, cuspiu no rosto dele. É coisa de cristão, né?
Quer dizer, está completamente desconectada. Que religiosidade é essa? Que espiritualidade é essa? Mas o Loreto pegou o lencinho no bolso. Isso, nós estamos falando de 1950. Pegou o lencinho no bolso, enxugou. Falou para ela assim: minha irmã, isso é para mim. Para os pobres, você tem alguma coisa? O que aconteceu? Ela foi lá dentro, pegou 1 quilo de alimento não perecível e doou. E doou. Vai falar o quê? Desconcertou completamente. Sem alarde. Sem alarde. Sem festival. Assim. Então, e nós vamos, de onde que ele tirou isso? Do próprio Cristo. Por quê? Porque isso é muito mais eficaz. Isso é muito mais eficaz. O que a gente percebe, especialmente quem já trabalhou com conciliação, autocomposição, né? Porque todos nós estamos sujeitos a entrar no conflito e perder a paciência, nós somos humanos, né? Faz parte, está tudo certo. Né? Mas há uma expressão técnica em quem trabalha com autocomposição e conciliação que é espiral do conflito. O que é a espiral do conflito? Que um ofende, aí o outro responde, legítima defesa, aí o outro ofende, aí o outro excede, chega um determinado momento, não tem mais ninguém com razão, porque todos se excederam. Então, a gente chama isso de espiral do conflito. Então, o conflito tende a escalar. Todo conflito tende a escalar, a ficar mais grave. Por quê? Porque a gente fica destemperado. Você começa no conflito racional e termina completamente irracional. Então, entrar num conflito é fácil, você entra elegante, sai descabelado. É espiral do conflito. E por isso o Cristo sugere, dê a outra face, não caia nessa armadilha. Isso é atual. Isso é muito atual. Mas, considerando, e aqui eu já caminho para a conclusão da nossa reflexão da noite, considerando o cenário atual do mundo, o cenário atual do mundo é um cenário de desestruturação do ser humano. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. É difícil, é raro você não ter dentro de casa, não ter na família, no ambiente de trabalho, alguém que não esteja passando por um transtorno mental, por um sofrimento psíquico. É raro. É raro. É raro. Então há um aspecto no Cristo que eu considero muito atual. Muito atual. Eu tenho 2 passagens, eu já citei aqui, que eu gosto muito de ler. E nós temos um relato da espiritualidade que ainda traz mais detalhes. Então, o livro Há 2000 anos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, detalha a crucificação. Então, detalha como foi, como Jesus estava, foi desafiador, foi extremamente desafiador. E ele, confiante, embora cansado, Cirineu teve que ajudar, foi um momento desafiador.
mas o Cristo confiante. E aí você olha isso está num dia. 2 dias depois, você vê um Cristo radiante, numa manhã de domingo, aparecendo para Madalena e visitando todos os discípulos. 2 dias depois. Então, essa mensagem é profundamente atual. Profundamente atual. Eu não vou citar nomes aqui, evidentemente, eu preciso preservar essas histórias. Eu estou presenciando agora, na história de familiares e de alguns amigos, eu estou presenciando 5 histórias simultâneas. São pessoas que não se conhecem, mas que me conhecem. Então eu estou tendo a oportunidade de presenciar isso. O fim do problema. O fim do problema. Sabe como é que é o fim do problema? Sim. Todos nós enfrentamos situações muito difíceis. Quando o problema está no começo, parece que não tem solução. Parece que você está desamparado. Você vai falar assim: ah, não, Deus esqueceu de mim. Ah, esqueceu. Esqueceu de mim. Não dá aquela angústia. Né? E aí o problema se agrava. Tudo dá errado. Tudo dá errado. Você pensa numa solução, não consegue executar. Você quer entrar por uma porta, aquela porta se fecha. Você busca a ajuda de alguém, esse alguém não pode colaborar, não pode auxiliar, está impedido de auxiliar. Tudo dá errado. Tudo dá errado. Isso pode durar 1 ano, 2, 5, 10, 15. Nesses casos que estão acontecendo ao meu redor, de amigos e alguns familiares, tem um dos casos que durou 15 anos. E de repente, em 2 dias, você viu que até o barulho sumiu, né? De repente, em 2 dias, tudo se resolveu. Tudo se resolveu. Sabe por quê? Porque toda dificuldade é pedagogia da revolução. Então toda dificuldade vai cessar. Eu só não posso desesperar. Pode ficar triste, pode chorar, pode ajoelhar, pode rezar. Não tem problema. Só não desespera. Porque o desespero é quando você começa a acreditar que não há nada que possa ser feito. Que ninguém pode te ajudar. Que não há nada que alguém possa acrescentar e que aquilo não vai se resolver. E, no entanto, quando chega no final, se resolve de um jeito que você fala assim: não é possível. Não é possível que isso se resolveu. É possível. É possível. Então, eu termino dizendo o seguinte, voltando para a mensagem do Cristo. Os nossos problemas, porque os nossos problemas têm a ver com lições que nós precisamos, experiências que nós precisamos para aprimorar a alma e experiências de reparação. Dificuldades são experiências de reparação ou experiências de aprimoramento. Toda experiência dolorosa e difícil nunca foi, não é e nunca será um teste para o poder de Deus. Toda dificuldade que nós estamos vivendo é sempre um teste para a nossa resiliência. Não se trata de Deus, se trata de nós. De nós.
da nossa postura, da nossa atitude, da maneira como nós atravessamos aquela neblina, da maneira como nós atravessamos aquele caminho escuro, pedregulho, né? Cheio de pedras e cheio de temporais e de chuva, de tempestade, a maneira como nós atravessamos. É sempre um teste para a gente. Nunca para os poderes da divindade, que soluciona em poucas horas o que nós tentamos resolver em alguns anos. Então, essa esperança, eu gostaria de terminar essa reflexão da noite, porque ela está no Evangelho de João. Não se turbe ou não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Não se turbe o vosso coração. Tudo pode ficar turbulento, tudo vai ficar turbulento, tudo vai ficar turbulento. Se você é casado, em um determinado momento, seu casamento vai virar uma turbulência. Se você está na família, sua família vai ficar turbulenta. Se você está no ambiente de trabalho, o seu ambiente de trabalho em algum momento vai se tornar turbulento. Tudo na sua vida vai passar por turbulência. Tudo. Então, o conselho do Cristo não é evite a turbulência, não tem jeito. O conselho do Cristo é não se turbe o vosso coração. Então, um coração sereno e confiante passando pela turbulência. Um coração sereno e confiante passando pela turbulência. Talvez essa seja a mensagem mais atual do Cristo para os dias de sofrimento da transição planetária que nós estamos vivendo. Não se perturbe o vosso coração. Amigas e amigos, muito obrigado. Uma noite maravilhosa para todas, para todos. Que esse tribunal possa ser envolvido com as luzes da espiritualidade, que todos que trabalham aqui possam ser atendidos, os familiares, que nós tenhamos um Natal de muita conexão, de muita família, de muita união. Um Natal que seja memória. Memória desse nosso referencial, desse que é para nós guia e modelo, de como decidir melhor, como viver melhor, como conviver melhor, mas especialmente como agir melhor. Muito obrigado, uma noite abençoada para todos. Bem, gente, eu gostaria de agradecer mais uma vez as valiosas reflexões em torno do Evangelho que nosso Haroldo pôde trazer para a gente, a sua palavra firme, esclarecedora, consoladora, à luz da doutrina espírita. E para aproveitar um pouco mais do Haroldo, vou pedir que ele faça a nossa prece de encerramento. Seguindo a prece de Ismália no livro Os Mensageiros, Senhor de todos os mundos e de todos os seres, nesse momento tão desafiador de nossas vidas e do planeta, nós te suplicamos, Senhor, sabedoria, serenidade, mas, sobretudo, a tua assistência amorosa, o teu poder curador, a tua orientação, a condução dos nossos corações e das nossas mentes. Pedimos em especial, Senhor, para todos que estão atravessando doenças do corpo e psíquicas. Te pedimos para todos que estão enfrentando dificuldades nas relações, que todos possam ser confortados pela tua bondade, pela tua sabedoria. Senhor, nunca nos deixe isolados. Permita que possamos estar sempre
na tua rede de contatos, de ação, porque sabemos que o teu amor sempre mobiliza algum coração generoso para nos auxiliar, nos orientar e nos conduzir. Especialmente a figura do Cristo, que relembramos com maior carinho nesse período do Natal. Que o Mestre Jesus seja verdadeiramente relembrado e celebrado em nossos corações e na intimidade das nossas famílias. Proteja-nos nesse final de ano e que no ano que vem tenhamos renovadas nossas oportunidades de trabalho e evolução espiritual, Senhor. Que assim seja.